Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal, hein? No primeiro episódio da série Depoimentos do personagem Mário, o vídeo As Agruras do Sistema Socioeconômico delineia uma pequena conclusão, revelando parcialmente o despertar consciencial do personagem, onde Mário, a partir de tudo que viveu e sentiu, o fez optar por uma mudança de paradigma que mais se adequasse com a sua maneira de pensar e de agir. A ideia da série não é seguir o roteiro do livro, e sim alternar os fatos, começando pelo final, como foi mostrado no primeiro episódio, né? O objetivo na revelação dos fatos nos episódios a seguir é mostrar como o jogo da vida aqui em nosso mundo age na construção da personalidade. Eu digo um jogo porque os resultados são sempre imprevisíveis, não é? Em razão da vida aqui ser de pouca ou de nenhuma lucidez. Agora, como Mário conseguiu sobressair em seus desafios? É o que será mostrado a seguir nos próximos episódios da série. Hoje, o episódio 2, né? O burguês de meia tigela questiona que as massas de populações mais pobres vivem mal no mundo todo. É ou não é? Em especial nos países em desenvolvimento. E o Brasil é um deles, né? Muitos não têm acesso à alimentação digna e necessária para a manutenção de uma vida saudável, não é? Não têm acesso a uma boa educação e até mesmo um bom ensino de base para ter sucesso profissional e financeiro. Além do mais, tem também o problema da inclusão, não é? A inclusão social indica pertencer à sociedade, dar a todos as oportunidades de usufruir dos direitos como cidadãos. Mas isso funciona, gente? Alguém respeita aqueles que dormem nas ruas? As leis sozinhas não conseguem dar conta de todo o serviço, viu? A dificuldade na inclusão social está na falta de integração dos seres humanos e o respeito por parte das pessoas no meio social. Olha, esse problema é tão antigo quanto o advento da raça humana e se define por meio da falta de oportunidades, injustiça social, preconceitos e desigualdades. Uma vez que exclui diversas pessoas da vida social e econômica. Para um filho da classe baixa ter acesso a uma boa educação, frequentar uma universidade pública ou até mesmo privada, mas de qualidade, torna-se uma tarefa quase inalcançável. Mas tem aqueles que tentam, né? E o Mário foi um deles, que nós vamos agora mostrar para vocês através do capítulo 19 do livro Palavras de Operário. E vamos lá então. O tempo passava e Mário exigia de si mais e mais. Empolgado com a febre universitária do momento, convidou o amigo Lucas, do setor de compras, a prestar vestibular na faculdade metodista. Estava na moda falar a língua inglesa e optaram por cursar administração com especialização em comércio exterior. O curso era caro, porém o mais procurado no momento, preferido pelos jovens das classes médias e altas. Foi um dos dias mais alegres da sua vida. Em meio à agitação do trabalho, receberam uma ligação da faculdade dizendo que fora aprovada
no vestibular. Ligou para Lucas e combinaram uma comemoração após a saída do trabalho. De início era tudo euforia. Os jovens se tornaram o centro de atenção dos gerentes e engenheiros, como os futuros executivos da empresa. Com o passar do tempo foi ficando difícil conciliar trabalho e os estudos. Todas as semanas acumulavam pesquisas, leituras e apresentações na sala de aula. Aos sábados, quando não tinha que fazer horas extras, na parte da manhã frequentavam um curso de inglês, na tentativa de aprender um pouco mais para realizar atividades centradas na oralidade das aulas de língua inglesa e à tarde leituras e pesquisas na biblioteca. Os jovens faziam de tudo para não fracassarem nas suas escolhas. Embora a faculdade fosse um mundo estranho para os dois aventureiros, consideravam-se merecedores de fazer parte daquele espaço, um lugar que deveria poder ser ocupado por todos os jovens. Por que não? Diziam eles. No início do terceiro semestre, já acumulavam 4 dependências. 2 de economia e 2 de inglês. A faculdade adotava períodos semestrais para aplicar as provas e fechar os contratos de pagamentos para os alunos inadimplentes fossem impedidos de dar continuidade nos cursos. Mário e Lucas não tinham apoio dos colegas da sala e o propósito da rejeição os 2 amigos já sabiam. Era exatamente excluir os menos favorecidos do meio deles. Numa sala onde a maioria dos alunos pertencia à classe média alta, jovens pobres como Mário e Lucas não eram aceitos em seus grupos. Os 2 desafortunados se viravam como podiam para apresentar os seus trabalhos. A sala de aula era formada por mais de 30 alunos, entre rapazes e moças, e dentre eles apenas um jovem afrodescendente. Chamava-se Nicola, franzino de estatura média, cabeça raspada e traje simples, estilo bata africana. Nicola era um defensor ferrenho do marxismo. Apresentava o seu trabalho sozinho, sempre num tom inflexível e carregado de indignação. Iludido pela necessidade de pertencer à sociedade privilegiada, Mário forçava a cobrança sobre si mesmo a ponto de provocar os primeiros sinais de cansaço e desânimo. Além das cobranças externas, tanto na empresa quanto na faculdade, como despesa das mensalidades, o pior de todas era a autocobrança, excessiva para chegar aonde aparentemente acreditava que poderia. As responsabilidades diárias, a sobrecarga profissional, as frustrações e a necessidade de se adequar aos padrões impostos pela sociedade conduziam-no para um grave desequilíbrio emocional. Começou com a perda do sono, acordava de madrugada com fortes dores de cabeça e tensões nervosas que prosseguiam durante dias e até semanas inteiras. Mário tornou-se sensível a críticas, quando até mesmo uma simples brincadeira era motivo para deixá-lo profundamente abatido. Na impossibilidade de se comunicar com a mesma segurança de costume, foi se isolando dos amigos para não se sentir constrangido nos momentos engraçados dos diálogos. Gradualmente foi perdendo a alegria e o riso. Sensações de prazer e contentamento não faziam mais sentido para ele em nenhum momento. Quando se encontrava em situações embaraçosas ou em lugares fechados, era afetado por uma tensão nervosa constante que provocava suor na testa, respiração diminuída, perda da realidade, arritmia cardíaca e a necessidade de fuga imediata. Mário procurava esconder as sensações desagradáveis que sentia durante as reuniões da empresa, mas nem sempre era bem sucedido. Um dos participantes, vendo seu estado de desconforto nos momentos de riso, disse: "Deixa disso, Mário, participe." Como se fosse fácil. Era exatamente o que Mário queria, descobrir um jeito de se livrar daquele terrível sofrimento. Além disso, nem mesmo sabia o que estava acontecendo. As crises eram seguidas e há preocupações permanentes com a possibilidade de ter novos ataques
e que as consequências desses desconfortos fossem dificultando a rotina do trabalho, estudos e nos relacionamentos sociais no seu dia a dia. Passou a ter medo de perder o controle de si, da possibilidade de enlouquecer ou até mesmo ter um ataque no coração. Como Lucas foi a única pessoa que ficara ao seu lado, Mário temia contar para o amigo e ser considerado como louco. Em meio às tribulações internas e às hostilidades dos colegas na sala de aula, tentara a si mesmo continuar o seu curso até o final do terceiro semestre. Quando a situação foi se agravando mais e mais, e em comum acordo com Lucas, decidiram trancar a matrícula e deixar a faculdade. Lucas, nos períodos em que esteve com Mário, também não conseguira se adaptar ao meio estudantil e continuar só sem o apoio do amigo, pensou que certamente seria insustentável. Mário passara a testar a sua capacidade de superar as crises, enfrentando locais onde geralmente era o mais certo de ocorrerem. Em meio às multidões, em ambientes fechados, ou fazendo compra nos grandes magazines, o pico das tensões chegava a durar cerca de 5 a 10 minutos. O mais longo ocorreu no cinema, quando tiveram que se afastar imediatamente. Além do desespero íntimo, houve alteração na visão. Fugir apavorado para uma praça onde não havia pessoas, ao ouvir o ruído de água, se aproximou de uma fonte artificial, onde a cascata se tornou vermelha como sangue. A partir de então, assustado com o ocorrido, começou a pagar um convênio médico particular, levando consigo o contrato numa carteira junto aos documentos. Caso viesse a enlouquecer, poderia ser tratado em algum hospital sem ter que incomodar a família. Procurou um médico e este o aconselhou a tomar antidepressivos para tratar da tensão nervosa e ajudar a recuperar o humor perdido. Desde já, Mário comprara o medicamento e passara a tomar um comprimido ao dia, uso contínuo. Aliviaram-se as crises, mas a tristeza da alma machucada pela desilusão era desoladora. Sentia que daquele momento em diante era necessário desfazer daquele pensamento de que quando alguém se esforça, o êxito está garantido. Não sobrou nada íntegro, senão fragmentos, portanto deveria seguir a si mesmo para que a vida se reencontrasse os pedaços de esperanças perdidas pelo caminho. Mário estava disposto a buscar, mesmo que fosse algo que ainda precisasse ser descoberto, desde que lhe desse segurança e equilíbrio. Estava totalmente sem rumo, mas sentia que ainda, nas incertezas, não poderia sucumbir. Teria que descobrir o que estava acontecendo com ele. Mário julgou que, decididamente, tudo o que construíra a duras penas teria que ser desconstruído, porque até então, o que passara, apesar de parecer lindo e maravilhoso, não lhe trouxera nenhum prazer, e o que sentia no momento era uma necessidade premente de paz. Hoje é esse recado, gente. Pensem a respeito, né? E também não deixem de se inscrever no nosso canal, gente. Vem reforçar o nosso canal, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, né? Desse assunto, vocês compartilham também esse vídeo para que outras pessoas possam também assistir, ok? Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.